para uma indústria. Eu fui para uma empresa, uma indústria de equipamentos também de maquinários, né, lavadores de alta pressão, furadeiras, aspiradores, coisas assim. Com a oportunidade é, que surgiu na área de alimentos, eu vi assim como um desafio. Né? Não posso mentir, também tem aquelas questões de profissionais, tem um salário, benefícios, coisas assim, mas a questão de entrar num segmento que está em uma crescente, né? E isso daí foi em 2002, final de 2022. Lá teve o surgimento lá de iFood e outras plataformas dedicadas a canal alimentar, mas a gente percebia que tinham também uma oportunidade de evolução dentro do canal do e-commerce, né, que muitas empresas apostaram com a pandemia, né, teve aquele boom, né, de todos os segmentos dentro da pandemia, e o canal alimentar, ele também aproveitou um pouco dessa onda, mas teve, vamos assim, algumas dificuldades, né, eu acho que isso daí foi o desafio, contribuir com que a indústria, principalmente uma indústria bastante reconhecida no mercado, né, que é a Nutrimental, a mergulhar ainda mais no e-commerce, e daí contribuir ainda mais com as vendas dela. Show de bola. E me diz uma coisa, quando você chegou na Nutrimental, qual foi a primeira coisa que te surpreendeu, assim? É até interessante que quando a gente está falando de uma indústria já tradicional, a gente imagina que ela está bem estruturada, já tem uma transformação digital mais avançada, coisa assim, e são alguns pontos que a gente não, a gente percebe que eles têm uma certa dificuldade. Mas o que me surpreendeu bastante na indústria foi o quê? A quantidade de gente que tinha mais de 20 anos de casa. Então, acho que isso daí foi uma das coisas que eu falei, nossa, eu não imaginava que o pessoal fique tanto tempo dentro de uma empresa, né? Acaba Uhum. se estabelecendo lá. Então, foi uma coisa assim que me surpreendeu bastante. Não foi nem questão de tecnologia, processo, coisa assim, mas sim de recurso humano mesmo dentro da empresa. Você vê só, mais de 20 anos de empresa é bastante coisa, né? Tem um pessoal lá que tinha, até a pessoa, em 2023, tem uma pessoa que se aposentou lá na empresa, era o registro número 2, né? Então, Olha só que legal. Funcionário número 2 se aposentou na Nutrimental. exatamente. Olha que legal. E assim, falando agora sobre o setor, né? Eu vejo que no setor eletrônico, ele está muito mais, vamos dizer assim, preparado estrategicamente com dados, né? Porque hoje o setor eletrônico vende muito mais no e-commerce do que outros segmentos. Acho que os outros segmentos estão numa crescente que o segmento eletrônico já passou. Você pode me dizer melhor isso? Mas sem reinventar a roda, assim, sem fazer planos mirabolantes. O que os outros setores podem se aproveitar do setor eletrônico para crescer no digital? Quando a gente fala da evolução do e-commerce, é, seja no Brasil ou no mundo, a gente percebe que o segmento de eletrônicos, eles ficaram mais amadurecidos nesse contexto. Porque tem muito essa questão de disputa de anúncios, né? Então, vamos pegar o exemplo de anúncio de celular, né? A infinidade que nós temos de opções, de modelos no mercado é inúmero, vamos dizer assim, é basicamente infinito, né? E como que a indústria começa a se diferenciar um do outro? Daí eles começam a aproveitar de estratégias dentro do e-commerce, seja estratégia de SEO, conteúdo enriquecido, criar mais diferenciais do produto. E pegando até o exemplo do canal alimentar, não existe tanto o aproveitamento dessa estratégia. Até mesmo daquela questão de ser eletrônico, acaba sendo bem durável, então a pessoa acaba pesquisando mais para a tomada de decisão, e o alimento não, é aquele consumo meio que imediato. Né? Então, tanto as lojas, o varejo, quanto a indústria, não tem tanto aquele cuidado
pensando, não, eu quero contribuir com que o consumidor, o shopper, ele tome a sua melhor decisão e consuma o meu produto. Não, eles só querem saber muitas vezes de vender. Vamos vender que isso daí é um consumo rápido, ele nem vai lembrar amanhã o que ele comeu. Né? Aquela questão, nem lembro do que eu almocei ontem. Eu acho que eles acabam seguindo muito essa linha. Mas isso tem mudado, né? Você pode me corrigir. As pessoas têm se preocupado mais com proteína, principalmente agora. Tem umas 3 semanas que a gente está falando sobre isso e as pessoas não percebem que o Monjaro, não só o Monjaro, né? Mas, enfim, as canetas à base de GLP-1, elas mudaram de uma vez por todas o comportamento de consumo das pessoas, né? Sim, sim. Pegando até um pouco do histórico, quando eu entrei na Nutrimental em 2022, nesse período, quando eu comecei a fazer um bench das empresas, né, dos concorrentes, ou até mesmo do canal alimentar, eu não via tanto material. Né, eu não conseguia consumir, ter referências, falar, não, eu gostei dessa empresa e a gente vai seguir essa linha. Né? Até um exemplo que a gente tinha como referência é a própria Heineken. Imagine, eu vou pegar como referência a bebida alcoólica. É o que a gente tinha na época, né? A melhor referência de material rico. E hoje, realmente, a gente teve uma inversão. Né? Como tem uma mudança de comportamento do consumidor em relação a uma alimentação mais saudável, a gente também tem que buscar direcionar assim, os nossos produtos para esse segmento. E até mesmo quando a gente começou a criar uma estratégia, o que eu até levantava para a equipe, eu sempre comentava com eles, eu quero que a gente seja a referência para os outros. Né? Os outros sigam o nosso exemplo. Então, quando a gente começou a desenvolver conteúdo rico, por exemplo, dos nossos concorrentes, nenhum outro fazia material rico. Né? Então, e daí depois de alguns meses, a gente começou a ver também replicações do nosso material. Eu acho que isso daí acaba sendo até uma inspiração assim para a gente sempre continuar evoluindo, que os outros copiem o nosso exemplo, né? E não a gente acabar copiando muito o que os outros fazem. Legal, puxar tendência de mercado, né? Isso é bacana, realmente. Então, assim, vamos lá. Hoje você implementou, a gente pode dizer que você implementou uma cultura de dados hoje na Nutrimental, o Thiago? Quando a gente fala da cultura de dados, até a primeira pergunta que você fez ali, o que me surpreendeu na empresa. Né? E quando cheguei, que nem fala, a gente chega na empresa com sangue nos olhos, querendo fazer tudo. Né? Colocar a mão na massa e a gente está executando o máximo possível e entregar o resultado que é desejado pela empresa. Mas quando eu entrei lá, primeira coisa que eu fui fazer, vamos fazer uma revisão dos nossos produtos dentro do canal que a gente já está ativo. E quando eu comecei a fazer essa revisão, eu já tive uma certa dificuldade, né? Porque precisava de uma imagem de alta resolução. Não, tinha que conversar com o time de marketing. Eu precisava de dados técnicos, tinha que falar com o pessoal do PDI, PCP e outras siglas aí que formam uma sopinha de letras. E se precisava de paletização, era com o time de logística. Então eu tinha que conversar com muitas áreas para conseguir informações de um produto. Então a minha iniciativa dentro da empresa não foi simplesmente somente ficar coletando essas informações. Eu já decidi fazer o quê? Criar uma plataforma, né, em vez de fazer essa revisão dos produtos, eu já criei uma plataforma para reunir as informações desses produtos, para que o momento que eu precisava atualizar aquela informação, eu já tinha ela num local só, né, um hub de informações. Temos outras soluções, ferramentas disponíveis? A gente tem várias. Até o pessoal falou, você vai estar fazendo aí uma simples, né? Até falando, pegando um gancho com a ferramenta que eu usava antes, né? Que é hoje a simples aí está com essa nova nomenclatura, né? Então, eu falei, não, as ferramentas elas se complementam, né? A gente não vai deixar de usar a simples para uma ferramenta que eu implantei dentro da empresa. Por quê? Porque cada uma delas tem o seu benefício, Utilidade. a sua utilidade.
Então, a gente sabe que uma ferramenta que nem na época, que era simples, era consultada muitas vezes por grande varejo, eles não iriam abandonar a ferramenta para adotar uma própria da indústria. Né? Então, daí com isso a gente sabe que conforme a gente vai melhorando, a gente vai contribuindo com a evolução dos nossos produtos dentro do canal. Né? Então, com isso, até quando a gente coloca hoje no catálogo dos nossos produtos, a gente coloca lá, consulta as informações aqui na Síndico e também consulta as informações dentro do nosso portal, que é o PIN, né? O Portal de Informações Nutrimental. Então, a gente sempre sinaliza qual canal que o lojista ele vai conseguir as informações do nosso produto. Né? E isso daí contribuiu muito também com o time comercial, que o comercial tinha essa dificuldade. Né? Toda hora, todo Então o momento, comercial também usa. todo comercial usa. Então, eles entravam em contato com o marketing, eles falavam, eu quero as imagens. Daí o pessoal daí tinha que ficar mandando por e-mail. Depois, com o portal ativo, a gente começou a falar, não, você encontra lá no PIN. Né? Então, todo momento a gente ficava falando, todo mundo ficava, daí chegou num ponto que a gente fez um processo de evangelização do time, que eles têm uma dependência agora da ferramenta. Quando a ferramenta sai, ela fica um tempinho fora do ar, por alguma instabilidade da hospedagem, eles já ligam para nós desesperados, falando, cadê o PIN? O PIN está fora do ar. Então, Já acho não que pode mais tirar, já. não pode mais tirar. Até eles estão fazendo aí uma migração de plataforma do site institucional. Uma das coisas que eu já falei, não tire o portal do ar, que isso daí é o que o pessoal precisa realmente ter essas informações. Até se o pessoal for ali, nutrimental.com.br, vai estar o site de manutenção, mas se você botar barra PIN, né, PIN, ele vai aparecer lá o que o Diago está falando, não é isso, Diago? Exatamente. Não, e até mesmo, como ele está agora está com aquele aviso de manutenção, ele já quando entra no nutrimental.com.br, já aparece lá, precisa de informações dos produtos, está lá já o link do PIN. Então não precisa nem se preocupar de colocar barra alguma coisa, então já tem ali o link disponível. No E Hero já direto. nesse portal a gente teve todo aquele cuidado de colocar as informações que são relevantes para o produto, tanto títulos, sugestão de títulos, descritivo, tabela nutricional, lista de ingredientes, informações técnicas e imagens dos produtos em alta resolução. Então, o pessoal fala, mas eu já uso uma ferramenta que faz isso. Que nem eu comentei. Todas as ferramentas têm sua utilidade, são complementares. Então, se a gente consegue colocar alguma coisa que possa contribuir ainda mais com a evolução da empresa, é o que está valendo. Me parece que o teu time comercial faz muito sentido, né? Às vezes ele quer fazer uma apresentação, quer fazer alguma coisa, ele já pode pegar sem precisar pedir para ninguém, né? Eu acho que é uma grande dificuldade para os times comerciais é conseguir ter autonomia de executar, né? Quanto maior a Sim. empresa, mais difícil fica executar, né? E isso daí mostra também, até isso daí pegando gancho com outras experiências que eu tive. Que também tinham portais, esses hubs de informações, e eles acabavam virando como fosse um argumento de venda. Né? Porque o time comercial chegava, apresentava o produto, e daí o comprador ou o time de comunicação falava, e as informações desse produto? Né? Como que eu consigo? Daí ele já chegava assim, não, aqui está todo o material. Se você precisar de qualquer imagem criativa, alguma coisa assim que não tem aqui, o nosso time criativo cria para você. Né? Então, acho que a gente segue muito essa linha, né? De ser o suporte do time comercial para ter mais argumentos e, com isso, conseguir ter uma qualidade de venda mais elevada. Né? Então, Legal. Eu queria te perguntar também assim, porque, vamos lá, hoje me parece ter uma cultura de dados implantada, né? Uma cultura de dados, ela começa pela liderança ou por ferramentas? Como é que é, começa? quando a gente pensa numa cultura, pode ser cultura de dados, cultura organizacional, qualquer coisa que seja, né? A gente sempre começa com pessoas. Né? Não tem como você começar alguma coisa sem ter alguém incentivando. Né? Que a criação do PIN foi o quê? Foi uma iniciativa, por exemplo, minha na época. Por quê? Devido a uma dor que eu tive.
né? Eu tinha uma dor de ter as informações, então eu falei, não, eu vou colocar essas informações dentro de um portal centralizado e com acesso universal. Qualquer pessoa consegue ter acesso a essas informações e também pegá-las para usar em qualquer outro material que deseje, né? E depois, com isso, a gente vê qual que é a necessidade, que nem comentou. Ah, foi uma iniciativa, qual que é a minha dor? Ah, ter as imagens criativas para o time comercial. Essas imagens criativas podem ser através de uma hospedagem própria ou a gente tem que usar alguma ferramenta, contratar uma ferramenta para disponibilizar essas informações. A gente vê qual que é o melhor caminho nesse caso. Ah, a gente precisa de uma ferramenta que tire as fotos do produto e trate elas para disponibilizar. Se eu não tenho um local para tirar foto e tratar, daí sim eu tenho que buscar alternativas. Ir lá, por exemplo, para um estúdio ou contratar uma ferramenta para enviar esse material e eles terem todo esse trabalho, né, de compilar essas informações. Então, acho que Legal, acaba legal. sendo a primeira iniciativa é o quê? É interno, pessoas. Depois de ver o que a gente tem de ferramentas disponível. Primeiro precisa vender a ideia para as pessoas internamente, então. Com certeza, a gente tem que vender. E é um processo difícil. Vender uma ideia para quem muitas vezes não está habituado com tecnologia, né, e mostrar o diferencial para essas pessoas é um processo moroso. Né? Então, Ainda principalmente se for mais uma pessoa que está mais tempo aí de mercado. é isso que eu ia te dizer, ainda mais porque, assim, vamos lá, Nutrimental, utilizando de exemplo, né? Tem 58 anos de história, não é isso? Exatamente. Imagina, um diretor que começou tudo, nem tinha internet na época dele, eram outras dificuldades, o processo de comunicação era feito talvez no rádio, na TV, começando a TV ainda, né? Não era famoso ainda a TV, né? Como é que a gente consegue converter a mente dessa pessoa, assim, dizer para ele que esquece que você acreditou até agora, o que eu tô te falando é importante, né? É, esse processo de convencimento, né, ele até como eu comentei, ele é um pouquinho mais difícil, principalmente quando a gente está falando com aquelas pessoas que a gente até brinca, né, que são os dinossauros. Né? A gente conseguir convencer um dinossauro é difícil, é quase impossível. Daí falar, mas e a Nutrimental, que já tem quase 60 anos de história, como que foi feito esse processo de convencimento? É que acaba sendo um processo um pouco natural. Né? Toda essa pós-pandemia forçou as empresas a passar por um processo de transformação digital. Né? Boa parte delas passaram. E até quando eu entrei lá, o pessoal até perguntava para mim surpreso: ah, mas vende barrinha pela internet? Né? As barrinhas de cereais dá para vender pela internet? Eu falei, lógico, o pessoal compra alimento dentro digitalmente, através de Amazon, Mercado Livre, com site próprio. Então, as pessoas compram os nossos produtos. Só que alguns anos antes de eu entrar na empresa, eles já tiveram uma experiência negativa com e-commerce. E daí, o que acontece? Ele já ficou com aquele pé atrás. Poxa, chegou uma pessoa aqui, prometeu ter uma operação saudável, rentável, através de e-commerce, e só tiveram prejuízo, daí eles pensam, não, o e-commerce não funciona. Então, acho que Pelo menos o não para nós, né? convencimento... Aí, Pelo menos não para nós, né? exatamente. E daí, com isso, o processo de convencimento foi primeiro o quê? É mostrar que o canal ele é rentável, né? Não simplesmente aquele processo que eles tiveram a infelicidade de implantar naquela época. Quando eu fiquei sabendo o que eles tinham feito naquela operação, eu falei, não foi o melhor caminho que vocês tomaram mesmo. Né? Quando eles falaram o nome da ferramenta que eles tinham usado, eu falei, não, isso aqui não é o ideal para a indústria. Né? Que muitas vezes o pessoal fala que é a melhor solução, mas eu falei, não, para a indústria não funciona. E eles não tiveram essa visão naquela época. A pessoa que incentivou não falou para eles dessa dificuldade. Simplesmente falou, não, vamos colocar esse e-commerce que vai funcionar, vai dar certo, e daí com isso eles só tiveram prejuízo. É uma pena, mas ainda bem que você entrou e está fazendo um bom trabalho, né?
nesse segmento que é tão importante, né? Até puxando isso, um gancho disso, a gente conversou esses dias atrás e a gente estava falando que o e-commerce não serve só para vender, né? Tipo, claro, todo mundo quer que o cliente vá lá, procure, compre online os seus produtos, né, digitalmente, né? Mas ele consegue gerar mais, como é que a gente pode dizer? Ele consegue gerar mais oportunidades, não só no mercado digital, mas também como no mercado físico, né? O reconhecimento de Sim. marca, tudo isso, eu queria que... E eu acho que tem gente aqui que deve estar passando por isso, assim, que tem essa sensação de que o produto digital, ele aumenta o número de vendas também no físico, mas não consegue provar isso internamente. Eu queria que você conseguiu mostrar isso. Como é que foi isso para você? Que nem você comentou ali, todo objetivo da empresa é vender, é ter receita, ter lucro, né? Então, quando a gente está tratando aí de dados, de conteúdo, o nosso objetivo é o quê? É sempre estar aumentando a visitação, a taxa de retenção, diminuir, né, a taxa de registro da página e, por consequência, aumentar o número de transações, né, a taxa de conversão. Então, a gente sempre tem esse objetivo, mas pensando como indústria, né, porque a gente sempre vai ver os dois lados, varejo e indústria. Varejo, o conteúdo é para o quê? Aumentar a taxa de conversão. Então, vai vender mais. E para a indústria, a gente vai estar contribuindo porque o varejo venda mais, só que a nossa intenção é o quê? Que nem um ponto que você destacou ali, que foi o quê? É construção de marca. Hoje, a Nutrimental ela é mais reconhecida pelo quê? Pelas barras de cereais Nutri, né? Porque a Nutrimental foi pioneira e é líder nessa categoria. Mas quando a gente vai ver os anúncios, a comunicação da Nutri, a Nutri é o quê? Ela ela tem um portfólio completo de barras. Então, nós temos barra de cereais, barra de frutas, barra de nuts, nós temos barra proteica, doce de fruta, também tem mingau. Então, a gente tem ali um portfólio bem interessante para atender aí os consumidores. Mas, pegando lá o exemplo de barra, né? Eu já vi várias avaliações, o pessoal pega, compra uma barrinha nossa, barra de fruta, a pessoa fala, eu amei essa barra de cereal, né? A barra de proteína, eu gostei dessa barra de cereal. Então a Nutri acabou tendo essa sorte de ser reconhecida pelo produto, porém ela acaba tendo uma infelicidade que só relaciona à barra de cereal. Então quando a gente tenta anunciar uma barra de proteína, o pessoal pensa, não vou comprar essa barra de cereal. Então, porque o consumidor acaba não vendo tanto valor no produto. Então, a gente acaba criando uma comunicação para criar aquele desejo do consumidor, para que ele compre o nosso produto, mas de qualquer maneira a gente está comunicando a ele, né, que a nossa marca não é só barra de cereal, ele também é formado por outros produtos dentro do portfólio. Eu acho que tem muito essa parte de construção, né, tanto de produto quanto de marca, né, para mostrar que a nossa, no caso, a Nutrimental não é restrita a uma linha só. E como é que você mostra isso hoje? Tipo, você mostra como é que consegue relacionar isso? Tem algum critério, alguma questão que consiga demonstrar isso? Ó, a gente está fazendo esse conteúdo e ele está ajudando a gente a aumentar a receita, aumentar a venda. Quando eu entrei ali no período 22, 23, a gente começou a fazer todo esse processo de compilar as informações dentro de um portal, mas em paralelo a gente começou a desenvolver um conteúdo mais enriquecido para a Amazon. É o local que a gente tinha um fácil acesso de fazer essa manutenção. E quando a gente começou a fazer esse processo de manutenção, a gente percebeu o quê? Uma curva de crescimento de conversão de vendas para a plataforma. Então, isso daí já foi o quê? Já foi um reflexo de todo o trabalho que a gente estava fazendo de qualificação dos anúncios. E em paralelo, e por consequência, assim, num período de 6 meses, no final de 6 meses, a Amazon viu que o trabalho que a gente estava fazendo, né, gostou da nossa iniciativa e convidou a gente para um piloto, né, dentro da plataforma. Então, tinham sido selecionadas umas 3 indústrias para esse processo. E daí, com isso, com esse piloto,
as nossas vendas aumentaram ainda mais. Então, isso daí foi no período, esse convite foi no final de 23. Em 2024, com todo esse material, conteúdo estabelecido, com esse piloto já em execução, a gente teve um crescimento de 200% no nosso faturamento dentro da plataforma. Caramba. Então, mostrando o quê? Todo o trabalho que a gente fez antes. Não é uma coisa assim que a gente fala, já vão injetar dinheiro que vai vender mais. Não, foi um trabalho de formiguinha. Foi aquele trabalho contínuo, colocando informações, atualizando imagens, vendo qual o melhor conteúdo para colocar para cada um dos produtos. Né? Frequência e regularidade, né? Nada que trabalho duro não compense, não é isso? Com certeza. Então, até no final de 24, bem final de ano, né, um dos fundadores da Nutrimental entrou em contato comigo, fiquei surpreso, falei, poxa, o que ele gostaria de conversar comigo? Não é comum, né? E daí ele chegou surpreso, falando, Diago, eu queria trocar uma ideia contigo e entender o que aconteceu com o e-commerce, né? Porque vocês tiveram ali um crescimento de 200% e os resultados, um dos melhores resultados dentro da companhia em relação à rentabilidade. E eu gostaria de saber o que foi feito, né? Olha só. Eu comentei, eu só fiz o básico, né? Então, sem necessidade assim daquele investimento que muitas empresas falam, tem que investir nisso, investir naquilo, né? Eu comentei, eu só fiz o básico, a gente só criou conteúdo e fez uma manutenção correta dessas informações. Eu acho que a gente estava conversando antes de começar aqui, essa é realmente uma dor, né? O pessoal, a gente estava antes de iniciar falando sobre GEO, né? Que é um motor de IA pesquisando palavras-chave ali, contexto para poder indicar produtos, né? E que vários dos produtos que a indústria brasileira tem hoje não estão preparados para isso, né? Estava falando realmente isso, que o básico bem feito funciona ainda, né? E funciona muito bem, né? Até um dos pontos ali, a gente comentar, as empresas agora têm o GEO, né? Busca através da inteligência artificial. Hoje, boa parte das empresas ainda não estão nem qualificadas para o SEO, né? Que seria as estratégias para ficar melhor posicionado, principalmente dentro dos buscadores. Quem diga é as pessoas, se as empresas estarão preparadas para o GEO. Né? Então, tem uma questão aí de implantar uma cultura para melhorar ainda mais essas informações. Porque se a empresa realmente quer se destacar dentro dos buscadores, indiferente do canal que é, do dispositivo que seja, da ferramenta que seja, tem que focar na qualificação das informações. Legal. E vamos lá, vamos para a parte prática aqui. Eu acho que a gente tem que entregar valor aqui para o nosso pessoal aqui. Existe algum dado que, quando você passou a monitorar, mudou completamente a forma com que você olhava a saúde do canal digital, não? Até quando fala em dado, o pessoal muitas vezes confunde, né? Tem a análise de dados, que a gente vai começar a olhar métricas, KPIs, coisas assim, e tem o dado que é a informação, né? A informação do produto. Então, até quando essa pergunta que você fez aí, que dado que eu olhava, eu já estou pensando em KPIs, né? Então, nesse caso, o que mudou um pouco a minha mentalidade depois que eu fiquei à frente dessa operação da Nutrimental, foi a margem do produto. Porque o pessoal começou a levantar a bandeira e falar, não, o canal de vocês aí está com 45 de margem. O pessoal ficou surpreso, né? Porque quando a gente fala de canal alimentar, as margens são enxutas, né? Curtinha. Então, se a gente escuta aí que mercado, por exemplo, tem uma margem de 3, né? Então, porque realmente eles vão tentar enxugar o máximo possível para ser competitivo junto aos consumidores. E quando a gente consegue entregar uma margem extremamente saudável para o nosso canal, e quando a gente fala de e-commerce, o pessoal só fala de guerra, de disputa, de preço. E mesmo assim a gente consegue entregar uma margem extremamente saudável, é uma coisa que a gente começou a olhar com mais atenção. Né? Então, se a gente pensar assim, poxa, eu estou faturando lá
500 mil no mês, com a margem de 50, seria o quê? Fazendo aquela continha básica, seria 250. Se eu estiver faturando 1 milhão com margem de 25, eu vou estar com uma margem de 250 também. Então, muitas vezes melhor eu estar faturando menos com uma margem melhor do que faturando horrores, né? E daí com uma margem acaba comprometendo a minha operação. Esses números, eles, engraçado, né, como eles distorcem as coisas, né? Com certeza. E aí, assim, falando sobre KPIs, dados, métricas, você já tomou alguma decisão importante com base nesses dados e que se você não tivesse tomado ela baseado nisso, você teria se dado mal, vamos dizer assim? Apesar que, assim, pensando em se dar mal, eu gosto muito do desafio, né? Então a gente acaba tomando decisões por sorte, boa parte, não vou dizer todas, né? Mas boa parte das empresas, porque eu passei, tinha aquela mentalidade de startup, que é aprenda rápido, erre rápido, corrija rápido, refaça rápido. Então tem muito aquela questão que é a cultura do erro, né? Então a gente muitas vezes não é penalizado porque a gente cometeu um erro. Mas pensando assim em métricas, né? Alguma decisão que eu possa ter tomado que possa ter feito diferença na operação. Eu me recordo de quando eu trabalhava numa loja de ferramentas, lá eles tiveram, por exemplo, uma queda brusca de acessos e receita. Assim, de um dia para o outro caiu 90% de acessos. Caramba. E o pessoal não. Na verdade, né, a gente não estava olhando acessos, né? A gente estava olhando o faturamento, a receita. E daí caiu 90%. Daí a gente lá, como foi possível ter essa queda acentuada? Né? E a gente começou a investigar. Então, todo aquele processo de investigação, todos os números, nada estava apontando para um erro, né? Até que a gente chegou na taxa de visitas. E a gente percebeu que as taxas de visita caiu drasticamente. E a gente não entendia o porquê. Porque a plataforma estava funcionando, a loja no ar, nenhum produto com problema. E a gente lá fazendo todo esse processo de investigação. E nada de nenhum erro. E daí, com isso, teve um insight. Primeira coisa que eu pensei, qual que é o maior volume de acessos da loja? Através de busca orgânica. Tá funcionando a busca orgânica? Eu fui olhar lá no Google, né? E fiz a pesquisa. O que eu notei? Que os resultados da loja não apareciam no Google. Na primeira A loja, página. a loja tinha parado de aparecer dentro do buscador. Daí eu falei, tá aí o motivo. A gente sumiu do mapa. Né? Que nem fala, se eu sei que Desapareceu que caiu 90%, tu vê, olha só. caiu 90%. E daí, com isso, foi todo aquele processo da gente descobrir. E qual foi a causa disso? A gente não foi penalizado, então daí a gente começou a olhar linha a linha do código do site, para ver onde que tinha sido o problema. Até que eu descobri, né, até por sorte, como eu tenho a minha primeira experiência era de programador, Olha só. então eu já tinha um entendimento um pouco das O olho linhas, treinado. o olho treinado, né, em HTML, CSS, JavaScript e outras linguagens de programação. Encontrei lá uma linha que falava indexação de robô, zero, né? Não era para fazer indexação de robôs. Então ele estava bloqueando o Google naquela época. E daí a gente foi perguntar por quê. Né? Daí até que o programador falou, não, eu acabei subindo uma versão de teste e acabou comprometendo todo o site. Então, quando a Era gente para ter começa. subido em homologação, subiu em produto. É bem isso. Então, quando fala assim, que eu olhei algum dado que fez a diferença, eu sempre lembro dessa situação, né? Que quando a gente percebe alguma coisa fora da curva, a gente tem que investigar, né? Porque algum erro tem. Aconteceu também algo no ano passado, em um dos canais que a gente trabalha, também a gente teve uma queda acentuada de vendas, e eu fui descobrir que o problema era do parceiro, não era nosso.
E para a gente conseguir fazer, convencer o parceiro que o erro era dele, não era nosso. Né? A gente levou 6 meses para conseguir corrigir o problema. Né? Daí Caramba. depois a curva voltou a crescer. E muitas vezes a empresa está no nosso pescoço. Né? Cadê o resultado? Cadê o resultado? Vocês faturavam tanto, agora está faturando menos. Né? O que aconteceu? Daí a gente sempre tem que ficar naquele processo. Ah, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não foi um problema nosso. Né? Daí vem aquela responsabilidade, né, da área. Tem um convencimento aí, né? Até uma coisa que eu ia te perguntar, assim, porque assim, é, é relativamente fácil a gente defender que conteúdos vendem mais numa apresentação, falando com o diretor, né? Mas quando esse mesmo diretor chega pedindo resultado para sexta-feira, o que, que a gente faz? Como é que você faz? Isso daí a gente vê muito no comercial. Né? Então, chega na última semana, a gente vê o pessoal tudo louco aí, querendo vender, bater meta, coisa assim, Bater cota. bater a cota. Né? E no e-commerce, muitas vezes, não é diferente. Só que o que eu entendo, que o e-commerce, ele acaba te proporcionando um plano quase para o ano inteiro. Né? A categoria de barras, por exemplo, não tem uma sazonalidade. Ah, chegou Páscoa, vai vender mais barrinha. Não, o pessoal vai trocar por chocolate. Então pode até ter uma certa queda um pouco dessas vendas. Mas é leve, a gente não percebe assim ser muito volátil, né, os meses. Então, quando chega no final do mês, o diretor fala que a gente tem que resolver, tem que vender mais, dentro do e-commerce é quase impossível a gente conseguir fazer uma mudança sem ter que mexer no bolso. Né? A gente até pode falar, quer vender mais? Então você vai ter que abrir a tua carteira e investir em mídia paga. Né? A única maneira é a gente conseguir mudar o ponteiro nesse sentido. E fora que, se ele chega e comenta assim, ah, não, vocês têm que parar de produzir conteúdo e focar em venda. Então, aí já está também um processo um pouco errado. Né? Vem aquela questão, poxa, eu tô com vários pratinhos aqui controlando. Se eu tô com vários pratinhos, já não é muito legal, porque eu tô com muitas responsabilidades. Então, ou eu tenho uma responsabilidade de vender mais, ou eu tenho uma responsabilidade de produzir conteúdo. Por isso que, nesse caso, o ideal é o quê? Ter pessoas dedicadas para cada área. Uma que seria para a parte estratégica, para vender mais, e outra focada na construção de conteúdo. Né? Que daí, com isso, um e outro não vai ficar tendo tanto reflexo nessa questão de urgência, né? De estar vendendo mais e aquela priorização, né, de receita. Então, então o ideal seria dividir isso uma parte do time, um time tocando criação de conteúdo e outra parte tocando estratégias. Quando a gente fala em estratégia de venda, tráfego pago, promoção, o que engloba? Pensando primeiro na questão de divisão, né, até quando eu estava na empresa anterior, a gente tinha os times bem dividido, né, tinha designer, tinha redator, então tinha várias pessoas responsáveis pela construção do conteúdo. Né, tanto para os canais digitais quanto para o material offline. E quando eu entrei na Nutrimental, eu já trouxe um pouco dessa mentalidade. Então eu falei, ó, a gente precisa desenvolver conteúdo rico, e para fazer isso, até eu falo, eu não tenho essa criatividade, eu não sou designer, então eu preciso de um designer. A gente precisa desenvolver texto mais encorpado, então a gente precisa já de um redator. Então, com isso, a gente vai trazendo pessoas para construir esses materiais. Até o pessoal pode comentar, ah, mas já tem inteligência artificial para fazer isso. Sim, a inteligência artificial pode ajudar, mas ela não vai conseguir te trazer uma precisão das informações, ou ela também pode ter alucinações. Só para pegar um gancho nessa questão, teve uma vez, estava precisando de um texto para uma barra de cereal de banana. Eu coloquei lá no GPT, coloquei, crie uma descrição para a barra de cereal Nutri, sabor, aveia, banana e mel, colocando esses atributos. E daí, quando o GPT começou a criar aquele material, ele falou, a barrinha tem banana, que é rica em potássio, parará, parará. Se é uma pessoa que não conhece sobre o produto,
sabe que não pode trazer muitas daquelas informações. Por exemplo, o potássio. Eu não posso falar que a barrinha de cereal, aveia, banana e mel é rica em potássio. Mesmo que a banana tenha, mas não é uma quantidade significativa para fazer uma diferença na hora de vender. Né? Então acaba tendo esse tipo de Poderia ser situação, interpretado como uma venda enganosa, vamos dizer assim. com certeza. Ele pode ser considerado uma enganação para o cliente, né? E fora que você está colocando informações que não foram validadas, né? Então, e até o mais interessante, até voltando lá na primeira pergunta, na segunda pergunta, o que me surpreendeu dentro da Nutrimental? Uma das coisas que eu acho bem interessante, o time regulatório, por exemplo, da Nutrimental, é extremamente crítico. Qualquer coisa que a gente passe para eles, eles vão olhar a vírgula para ver se está certo. Né? Então, qualquer coisinha que a gente coloca, eles falam, não, vocês não podem falar isso. Né? Então, tem muitas vezes o pessoal fala, você se posiciona lá com um produto tal. Não, a gente nunca falou isso, por exemplo. Então, a gente acaba tendo muitas desses argumentos de venda validado através do time regulatório, né? Que eles não deixam a gente mentir. Que bom, né? Que bom. Isso é realmente importante. Eu vejo que. Aí você comentou ali primeiro eu comentei dessa criação do conteúdo e por fim da questão da estratégia, né? Estratégia pode ser vai ser muito voltado para a parte de anúncio patrocinado, né? O que pode ser feito de promoções, impulsionar os anúncios e N possibilidades de estar convertendo mais. O único, porém, é o quê? Criação de conteúdo. Você vai estar incentivando ali a tua estratégia na parte orgânica. Então, você vai estar impulsionando o teu produto a longo prazo. E a mídia paga, por exemplo, vai te proporcionar quase aquele ovo de galinha. Né? Vai te dar o resultado imediato, mas no dia seguinte já não vai estar mais. Já Se não não vai. tiver dinheiro ali. O dinheiro tem que ser constante. Então, por isso Uhum. que os dois têm que trabalhar em conjunto. Né? O pessoal até, quando a gente fala muitas vezes da lei, os especialistas estão sinalizando. O orgânico tem que representar lá 60% do teu faturamento e o pago tem que representar lá os 40%, 30%. E muitas vezes tem empresa que é ao contrário, que 70% do faturamento é através de mídia paga. E daí, como que ela sobrevive na hora que o dinheiro do caixa acabar? Né? A venda vai cair e, por consequência, a empresa vai enfrentar dificuldade. Então, todo nesse período, em 2 anos de Nutrimental, por exemplo, o dinheiro que a gente colocou em mídia paga foi mínimo. Né? Então, realmente, quando a gente tinha a margem, lá, a linha final da DRE, era realmente uma margem extremamente saudável. Porque a gente acabou não tendo tanto impulsionamento, porque a gente focou muito na parte orgânica. Né? Agora que a gente está se dando o luxo de brincar com os anúncios patrocinados. Olha só. Que interessante, né? Como o conteúdo é relevante mesmo, né? E é um trabalho de médio prazo, né? A gente não consegue. Não que de um dia para o outro você não consiga gerar mais resultado com conteúdo, né? Mas eu acho que principalmente frequência e regularidade, né? A gente tem visto uma competição muito grande de conteúdos, né? Um jogo da atenção, podemos dizer assim, né? E aí, como faz, né? Para conseguir a atenção do público que a gente quer atingir. Como é que você vê que a Nutrimental faz hoje? Assim? Quais as estratégias que vocês É, adotam aí? falando do canal digital, o e-commerce, um dos principais pontos que nós trabalhamos é no conteúdo rico. Né? O conteúdo rico ele vai trazer muitas vezes aquelas informações mais completas dos produtos, né? E até mesmo criar aquele senso de desejo. Né? Porque quando a gente está falando de alimento, muitas vezes a pessoa não tem aquela oportunidade de pegar o produto, né? Para ver se realmente ele dá aquela vontade de comer. Né? Então, até esses dias eu fiz uma simulação no mercado. Eu peguei uma barrinha da concorrência, peguei ela e testei. E quando eu peguei um da Nutrimental, eu vi que era assim, era nítido a diferença de tamanho da barrinha. Então, muitas vezes o pessoal fala, mas a gente tem que vender por aquele preço daquela marca X.
Mas quando a gente vai comparar a qualidade, a gente vê que o nosso produto tem uma qualidade superior, né? Tem outras barrinhas que são comparadas com a nossa em relação à qualidade? Sim, com certeza. Mas o nosso objetivo, na hora de criar o material, por exemplo, é trazer muitas vezes essas qualidades. Fazer com que os consumidores sintam o interesse e o desejo de comprar. E com isso incentivar, além de ter a compra, também os consumidores fazerem as suas avaliações dos produtos. Aquela avaliação positiva. Né? Se o consumidor faz uma avaliação negativa, por que ele fez negativo? Né? Será que foi uma falha do produto ou uma falha na operação? Se for falha no produto, dá para a gente corrigir na comunicação, porque muitas vezes a gente comunicou errado. Né? Se a gente corrigir na comunicação, fica mais fácil de reverter a situação ali dos nossos anúncios. Mas, até pegando um exemplo, tem uma barrinha que eu costumo olhar sempre as avaliações dentro dos canais, para pegar insight para desenvolver material. Tem uma barrinha nossa, que é a ela tem uva passa na composição. E o consumidor colocou que tinha um sabor alcoólico. Daí, para qualquer pessoa que eu mostre aquela avaliação, a pessoa fala, mas não tem álcool na composição. Passa a usar o rum. Né? E daí o que eu falei, deve ser o sabor da passa que acaba remetendo um sabor alcoólico ali na barrinha. Mas a pessoa colocando aquela observação, quem olhar aquilo vai achar que o produto deve ter alguma coisa alcoólica. Né? E daí por isso que a gente tem que muitas vezes colocar numa balança para ver o que realmente vale a pena a gente tratar ou não. Nesse caso, a gente não vai colocar na descrição do produto que ele não é alcoólico. A gente vai colocar, por exemplo, a lista de ingredientes dentro da descrição. Que daí a pessoa vai ter a oportunidade de ver lá que não tem nada que remeta àquele ingrediente que a pessoa está citando. Uhum, interessante, interessante. É, às vezes passas ao rum, o pessoal tá acostumado, né? Daí sente o sabor da passa, pode remeter, né? Sim. É, mas é legal que você comentou que você olha os comentários dos e-commerces, né, para entender e ter feedback para poder construir novos materiais, né? Porque você está muito baseado no sellout, né? Olhando muito para sellout para poder entender o que vende, né? Hoje, quando a Nutrimental, citando exemplo, mas isso aí é qualquer indústria, né? Quando vai desenvolver um novo produto, ele vai muito pela percepção dos consumidores, né? Então eles vão lá, não, tem que ter, não pode ter açúcar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que aumentar a proteína. E para a gente conseguir desenvolver um novo produto, antigamente, era necessário fazer pesquisa. Muita pesquisa, pesquisa de campo, pesquisa fechada, onde chamava alguns consumidores, mas essas pesquisas elas acabam sendo muito enviesadas, né? Muito. Porque você está pegando muito um público restrito. Você vai Muito pegar lá, nichado, né? é muito nichado. Você vai pegar lá um público de academia, com certeza eles vão olhar se o produto tem mais proteína ou tem mais carboidrato. Ele vai fazer essa comparação, né? E daí com o e-commerce, né? Tanto qualquer canal que a gente esteja navegando, seja que nem ali, eu olho ali Amazon, Shopee e Mercado Livre, são três exemplos. Eu vou vendo quais são os insights que os consumidores estão dando. A gente tem uma barrinha, que é uma barra proteica, que é a Crisp Protein. Ela é uma das campeãs de venda dentro do nosso portfólio. E é muito bem elogiada. Né? Se olhar lá, por exemplo, na Amazon, 4.8, 4.9, alguns dos nossos sabores. E o pessoal falava sempre assim, essa barrinha é muito boa, pena que ela tem açúcar. Então, com isso, a gente compilou bastante dessas informações e passou para o pessoal do PDI. E fora que tem insights de outros canais também. O pessoal da BU Consumidor, que é a nossa unidade de negócio voltado para o mercado interno, também já sinalizava que tinha uma demanda dessa barrinha zero açúcar, Zero. zero açúcar. E daí, com isso, foi desenvolvida a CRISP Zero. Então, foi até lançado isso daí no mês passado. Então, a gente aposta muito, por exemplo, nesse produto. Mas ele foi o quê? Fruto
de avaliações de clientes, tanto do online quanto do offline. Poxa, que legal. Que bacana isso, né? Saber que vocês trabalham isso porque realmente, né? Se o consumidor não quiser comprar, não vai vender, não adianta, né? Questão de demanda e procura, né? Sim, sim. E aí, falando assim, imagina que um lançamento que você fez não performa. Qual que é o primeiro lugar onde você vai buscar uma resposta? Até eu já devolvo até uma pergunta para você, né? Quanto tempo que você acha que o produto deveria performar? Em quanto tempo de lançado? Vamos dizer, lançou no e-commerce. Eu diria 7 dias. Então, isso daí até muitas vezes é o desejo da empresa, né? Chega para a diretoria, chega para eles a falar, a gente vai lançar esse produto. O conselho, a diretoria, eles querem um resultado meio que imediato, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo, né? E existe, né? Quando a gente aplica uma metodologia de lançamento, um plano certinho, a gente só vai conseguir ter resultado consolidado em 2 anos. Caramba! E- Só que a empresa não quer esperar 2 anos, né? Então eles não querem, É, eu eles só queria querem. esperar 7 dias, imagina só. Então, mas isso daí também não é restrito, por exemplo, a Nutrimental. Todo mundo quer o resultado imediato, né? Para qualquer lançamento. Mas se a gente erra, por exemplo, a não errar, né? Mas se o produto não performou no início, a gente tem que corrigir a rota dele, para que ele comece a entrar num voo de cruzeiro, né? Que tem toda aquela questão da vida útil, né? A vida do produto. Né? Então ele tem o seu crescimento, tem o voo de cruzeiro, depois ele tem a sua queda natural. Né? Então, enquanto ele não tiver no voo de cruzeiro, a gente tem que ver de que maneira que a gente pode impulsionar ele ainda mais. Né? Vai sendo uma estratégia de mídia paga? Talvez. Né? A gente já tem que prever o quanto que a gente vai colocar de dinheiro de impulsionamento. Isso antes de Porque lançar já. antes de lançar, porque você já tem que começar a criar, por exemplo, um desejo do consumidor. Não é simplesmente você colocar o produto, colocar ele lá numa gôndola, vai ser no e-commerce, os consumidores não conhecem o teu produto. Então, até pegando o exemplo da barrinha zero, né, que a gente lançou, a Crisp Zero, quantos consumidores sabem que a gente tem a Crisp Zero hoje? Não são muitos. A gente está fazendo impulsionamento, a gente está divulgando mais, mas mesmo assim, o produto não está na sua total performance, porque ele não está lá no teu. Não atingiu o seu platô, né, do voo de cruzeiro. Né? Então, ele Uhum. ainda não está na sua performance total. Então, mas se for pensar, não está indo no resultado esperado de crescimento. A primeira coisa que eu iria olhar, por exemplo, é o quê? Aonde que a gente errou? Né? Será que foi no preço? Será que é na divulgação do produto? Foi direcionado para o público errado? Então a gente tem que identificar qual foi a causa dessa, dessa performance abaixo do esperado. Uhum. Mas assim, vamos lá, deixa eu entender um pouco mais. Hoje você tem uma métrica lá, né? Você faz uma previsão de venda pro primeiro mês, por exemplo, para os primeiros 7 dias. Você tem isso mapeado? É algo que, digamos assim, é porque assim, se você nos primeiros 7 dias você pode ver uma curva ascendente ou descendente, né? Ou então uma curva zerada, negativa, né? Zero. Você consegue observar isso, né? Mas você já tem uma ideia, assim, tipo, todos os produtos nos primeiros 7 dias performam assim, performam assado, tem mais ou menos nessa categoria funciona dessa forma. Tem algo nesse sentido, assim? Assim, no caso da nossa operação, até sendo até uma certa maneira franco, né? A nossa operação é um pouco mais difícil de mensurar lançamento. Por qual motivo? Porque quando a gente trabalha como indústria dentro do e-commerce, a gente tem que ter uma certa cautela de trabalhar com preço, por exemplo. A gente não pode criar um conflito de canal. Então a gente tem que trabalhar com o nosso preço sugerido de fábrica, né, para vender para o consumidor. Então, uma barrinha lá que a gente tá, um display, uma caixinha que a gente vende por R$ 50, provavelmente o consumidor vai encontrar no mercado por 40.
Então, a preferência dele é comprar através do mercado, né? Então, a nossa ideia é o quê? Não é tanto mensurar o resultado que está dentro do nosso canal. A gente precisa olhar o como um todo, né? Porque o principal objetivo nosso é que o consumidor compre a nossa marca indiferente do canal que ele esteja. Pode ser no online, pode ser no offline. Então, ele tem que ser impactado pela nossa marca. Então, por isso que muitas vezes, se a gente começar a olhar somente o número do e-commerce, o pessoal pode ficar um pouco mais frustrado. Mas por quê? Porque o consumidor está vendo o nosso anúncio no e-commerce, mas ele acabou comprando lá no mercadinho da esquina, né? Então, se a gente começa a perceber que tem um aumento de vendas no canal offline, ele pode ser uma contribuição do online, né? Eu acho que isso daí acaba sendo muitas vezes uma visão pouco explorada pelas empresas, né? Que eles não enxergam os canais sendo a omnicanalidade, como falam, como sendo contribuidor aí da estratégia da empresa como um todo. Você lembrou um ponto importante que eu não tinha pensado tão profundamente, né? Você tem outros canais de venda. E imagina que você vende a R$ 1 no teu canal do e-commerce, mas lá no mercado tá R$ 4. Poxa, não faz o menor sentido, né? Se ele vai no mercado a R$ 4 e olha no site a R$ 1, ele vai comprar no site a R$ 1, né? Mas daí você quebrou, conflitou com um canal interno teu, que é o time de offline, né? Com certeza. Então, a gente tem que criar uma estratégia que a gente não entre com esse conflito, né? Isso daí acaba sendo adotado por boa parte das indústrias. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, mas por que lá no site oficial está mais caro? Não, porque eles não estão criando o conflito de canal. Eles não querem, porque eles não podem depender somente por exemplo, do e-commerce para sobreviver. Imagina, a Nutrimetal já tem lá quase 60 anos de história, de relacionamento com os clientes. Não vai simplesmente colocar esse tempo de relacionamento na gaveta para priorizar o online, né? Porque realmente não B2C, vai, né? não vai simplesmente virar a chave e migrar toda aquela receita para aquele canal. Diferente de quem trabalha, de empresas que já nasceram nativas digitais, né? As empresas que já nasceram na era digital, que já têm essa familiaridade, eles já o quê? Já dominam o e-commerce e aos poucos eles estão indo para o offline. Então aí já é uma transição mais fluida, mais fácil, É né? um O outro que caminho, né? é outro caminho. Uhum. E eu ia também te perguntar nesse sentido, assim, qual que é a pergunta que toda operação de e-commerce deveria fazer toda semana e você percebe que quase nenhuma faz, assim? Quando a gente fala de operação, é sempre olhando, o pessoal sempre fica olhando para o dia seguinte, né? E acho que o pessoal pergunta pouco onde que aconteceram os erros, né? Então, se a gente olha, por exemplo, na semana passada, a gente teve um faturamento inferior que as semanas anteriores, o porquê, né? Qual foi a consequência disso? E como que a gente pode corrigir? Acho que muitas operações acabam não tendo essa atenção, né? Pode ser um erro de precificação, pode ser o produto está indisponível, a gente precisa saber a causa, né? E muitas vezes o pessoal não faz essa análise mais profunda. Entendi. E então você acredita que o pessoal se tirar um pouco o chapéu do eu fiz o certo para botar o chapéu de o que será que erramos, facilitaria o trabalho então do e-commerce de maneira geral? Pode contribuir bastante, né? Até uma das coisas que eu sempre comento, o pessoal pergunta, o que você faz no e-commerce? Né? O e-commerce a gente faz de tudo um pouco, né? A gente vai trabalhar com performance, a gente vai trabalhar com marketing, a gente vai trabalhar com financeiro. Esses dias a gente estava teve uma demanda tanto de pedido que eu fui lá no chão, lá da logística, para ajudar o pessoal a separar produto. Caramba. Então, daí nesse caso aconteceu o quê? A gente foi olhar o porquê que aconteceu esse gargalo, né? Por que teve essa sobrecarga na operação?
a gente vai entender. Ah, não, aqui porque faltou matéria-prima, né, de embalagem. Daí o pessoal tinha que recorrer a outro tipo de embalagem que daí demandava mais tempo na hora de empacotar o produto. Mas a gente só foi descobrir a partir do momento que a gente estava lá. Né? Tem que Então, estar, né? Tem que estar, né? tem que estar no dia a dia da operação. É igual a gente fala para o pessoal que trabalha com varejo, a indústria tem que estar no varejo, né? Se ela não estiver no varejo, ela perde oportunidades que meio que são invisíveis para quem não está lá, né? Sim. E é a mesma forma olhando para dentro de casa, né? Tem que estar na operação, tem que estar trabalhando lá junto com o pessoal, né? Não é só um setor, é uma empresa, né? Eu acho que esse pensamento da empresa é muito importante, realmente. Tem que estar muito próximo de todas as áreas. Para qualquer operação funcionar, a gente tem que estar muito bem alinhado. Não adianta a gente querer criar um conflito, por exemplo, com o pessoal da logística, né, ou com o pessoal do financeiro, o pessoal de suprimentos. Então, se a gente começa a criar muito ruído dentro da empresa, a nossa operação tende a ter as suas falhas. Né? Então, por isso que é legal a gente muitas vezes, que nem teve esse gargalo na logística. Primeiro, até mandei mensagem, tá tudo bem aí? Preciso de uma força? Quando eu percebi que já ia chegar a estourar o tempo, eu falei, não, tô indo aí para ajudar vocês. Eu fui lá e ajudei realmente a separar produto, empacotar, coisa assim. Então a gente tem que estar bem próximo da operação para que eles sintam que a gente está próximo, né? Que a gente E está que se apoiando importa eles. também. Eu acho que se importar também se importar é importante, né? Mostrar que tá junto, né? Que é um time só, né? Legal isso. Sim. E na tua leitura para 2027, Diago, o que vai separar as operações que dominam o e-commerce das que estão ficando para trás? Assim? O que você acha que é o divisor de águas? Eu acho que a gente até já tocou um pouco nesse assunto, né? Vai ser a inteligência artificial. Né? A gente não, é, nós, a gente até está falando um pouco mais de inteligência artificial, né? A ascensão aí de algumas ferramentas. Mas se a gente pensar muito nessa questão de conteúdo, se as empresas não começarem a se estruturar melhor, ter os dados estruturados, para começar a se destacar em buscador, qualquer buscador que seja, ela já vai estar um passo atrás. Né? Pensando nessa busca no e-commerce dentro do ChatGPT, por exemplo. Quando se fizer uma pesquisa lá, quero comprar uma barra de cereal, quantos resultados vão aparecer lá? Estão falando que a tendência é que apareça somente um resultado. Né? Então não vai ser que nem no Google que a gente tem lá N páginas, N resultados. Né? Então, com isso, a gente tem que fazer um trabalho que a gente consiga se destacar junto a essas respostas. Né? Que ele consiga interagir. Até um exemplo, quando começou a aparecer lá as primeiras versões do GPT, eu coloquei qual que é a principal barra de cereal do Brasil. Adivinha qual foi o resultado? Nutri. Não foi Nutri. Olha só. Não, por incrível que pareça, não, nem era um concorrente, vamos assim, de relevância dentro do mercado. Não apareceu um outro concorrente nosso que é de Big relevância, player. um Uhum. big player dentro da categoria. E daí eu falei, por quê? Né? Por aquela questão. A ferramenta, o GPT, ele vai fazer a leitura dos sites como o Google faz. Ele vai ficar navegando pelo e-commerce, pelo site institucional, qualquer outra plataforma. Ele precisa de dado. E se a informação que aparece, a principal barra de cereal do Brasil, se ele não está o conteúdo relacionado a Nutri, não vai aparecer Nutri. Né? Então, acho que isso daí vale para qualquer indústria, né? Ou empresa que queira se destacar dentro aí dos próximos anos. É começar a desenvolver conteúdo que seja de fácil entendimento das ferramentas, tanto das pessoas quanto das ferramentas. Porque senão você nunca vai se destacar. E você acredita que isso vai transformar, já transformou o mercado?
Tem volta isso ou é uma onda só que vai passar? O que você acha? Onda, eu não acredito que é uma onda, né? É algo que pode ficar, mas cada ano que passa a gente sempre está escutando uma teoria, né? Então já teve teorias aí que estão falando que o e-commerce vai morrer. Não, isso aí não é verdadeiro. O e-commerce não vai morrer, ele vai passar por um processo de transformação, né? Isso daí é fato. Mas a inteligência artificial ali, ela vai ser algo que vai meio que substituir os buscadores tradicionais. O próprio Google já está passando por essa transformação. Antes do resultado orgânico, até mesmo antes dos links patrocinados, o que está aparecendo? Está aparecendo já conteúdo gerado por IA. É, Então, e daí com isso ele traz algumas fontes, coisas assim. Então, o Google já está indo um pouco para esse esse caminho. caminho, é um caminho quase sem volta, né? Então, nesse caso, a gente tem que estar preparado para esse futuro. Realmente, realmente. E aí, assim, ó, puxar carvão para minha sardinha aqui, né? Como falo, né? Para antes disso, para que você tenha essas informações disponíveis em todos os lugares, omnichannel, em todos os canais, é importante que você centralize isso, né? Então, a gente tem o hub de produtos, inclusive o Thiago pode dizer se é bom ou ruim, porque ele é usuário do hub, mas o hub de produtos ele é uma voz única, um centralizador de verdade, que vai trazer para você toda uma estrutura de dados que garante que todos os setores, não apenas internos, mas externos também, grandes, mais de 1.700 canais, tenham uma fonte única de verdade. Então, eu costumo dizer que o hub de produtos ele transforma produtos físicos em produtos digitais, né? E aí, se você quiser conhecer mais, é só mandar uma mensagem para a gente vai estar super feliz aí em conversar, em trocar uma ideia, entender se faz sentido para o teu momento. O que eu acredito que faz, porque é uma ferramenta bem estratégica, né? Até aproveitando um pouco desse gancho de ter um hub de conteúdo, até a gente pode fazer uma dinâmica aí, Luiz. Olha aí que legal. Vamos lá. Se você puder compartilhar a tela, ó, eu nem vou compartilhar a minha para o pessoal não dizer que está sendo manipulado no meu PC. Então, Vamos lá, se você vamos lá. puder compartilhar a tela, daí já vamos fazer uma dinâmica para mostrar uma importância dessa questão de ter uma centralização de informações. Tá compartilhado. Estão conseguindo Tá, ver? você pode, sim, já carregou para mim. Você pode Show. abrir ali o buscador do Google. Deixa eu ver aqui. Isso. E vamos fazer uma pesquisa básica. Coloca aí barra de cereal Nutri morango. Ah, não, morango não, banana, coloca lá. Banana, só o banana e mel. Ó. Só banana, só banana. Legal. Então, e pode ir ali na aba de imagens. Tem Aí fruta, banana. a gente acaba tendo um pouco da visão de, de como que o pessoal trabalha muitas vezes com conteúdo, né? Então, se você rolar um pouco mais a tela, aí essa primeira parte aí é os produtos patrocinados, né? Mas Hum. tem ali nessas, você toca os mouse em cima, na imagem de cima. Pode ter mais essa do lado. Se você for ver a do lado direito, pode Essa essa aqui. barrinha. Não, essa barrinha unitária. Isso. Essa dali, que tá com esse Nutri um pouco diferente. Ó. Essa daí, por exemplo, é uma barrinha, é uma imagem que eu chamo uma imagem jurássica. Por quê? Uhum. Porque essa imagem é de uns 15 anos atrás. Que o Caramba. nosso E aí, tá em baixa qualidade, né? Ó. está em Não dá baixa nem para qualidade. aproximar aqui. E veja ali não vou falar muitas vezes parceiro, mas a loja que está vendendo ali é a Drogaria São Paulo. É uma empresa de relevância dentro Grande. do mercado. E ela está com uma Uhum. imagem desatualizada. E se for ver, é uma barrinha de banana com chocolate. A gente não tem mais no nosso portfólio banana com chocolate.
Caramba. Então, provavelmente é a nossa barra de banana que está com a imagem antiga sendo anunciada de maneira errada. Então, com isso, o consumidor compra o nosso produto, achando que é a banana com chocolate, e na hora que ele vai receber é um produto totalmente diferente do que ele comprou. Então, já vai gerar um ruído, já vai gerar reclamação, devolução, ou até mesmo o consumidor acabar recorrendo às redes sociais, dizendo que se sentiu lesado, enganado, né? Porque ele comprou um produto e recebeu outro. Olha só que interessante, né? E a gente fez aqui ao vivo agora. Ao vivo, a gente conseguiu enxergar, então, um gap que o mercado tem como um todo, né? E aí você pode ter percebido, e já apareceu nos primeiros resultados. Então, Uhum. Na significa primeira página. que o Google está entendendo aquele conteúdo como relevante, só que a informação está errada. Se a informação está errada, vai ter menos venda, e com isso não vai ser bom para ninguém, né? O lojista não vai vender e ele não vai comprar da Nutrimental nesse caso, né? Porque não está Todo gerando mundo ruído, sai perdendo. todo mundo sai perdendo. O mercado te perde, perde, olha só. Poxa, que bacana essa dinâmica, Diago. Gostei bastante. Eu acho que nada melhor do que exemplos práticos para a gente entender e ver como realmente é relevante, né? Se tudo isso estiver centralizado em um só lugar, ele puder consultar lá, boa parte desses problemas possivelmente estariam resolvidos, né? Com certeza. Aí, Então, se por um lançamento no novo, ali, tem um novo produto no mercado, ou até mesmo uma atualização da embalagem, até sinalizando, a Nutri vai passar por uma mudança aí de marca. Né? Acho que já deve ter visto ali uma Nutri agora com um sorrisinho embaixo, coisa assim. Então, essa é a nova logo da Nutri. Então, as embalagens têm uma tendência de ter essa migração. Então, se a gente tem ali uma ferramenta, um hub com essas informações e que possa, por exemplo, já estar atualizando automático em muitas plataformas, já é um caminho que já vai ajudar muito aí aos parceiros. e não ajuda apenas e-commerce, ajuda é, logística, ajuda fiscal, ajuda vendas, porque tá todos os dados centralizados num só lugar, né? Então, assim, mudou uma coisa, mudou a embalagem, todos os dados vão ser revisados, vão ser revisitados, vão ser estudados e garantir que tudo isso está funcionando de maneira correta. Pode parecer operacional, mas é muito mais estratégico, porque você consegue ganhar velocidade e entrada. Eu sempre digo isso, que assim, entrar antes não é uma garantia de que você vai vender mais, mas é uma garantia que o teu cliente vai poder te pesquisar antes, vai poder conhecer antes, vai ter a descoberta e as pessoas gostam disso, né? Poxa, lançou um novo produto, que legal, vou comprar para provar, por pura curiosidade, né? Por puro desejo de conhecer, né? É que Então isso muitas vezes realmente acelera esse processo. ele pode receber um alerta, né, de novo produto, e daí com isso ele já vai gerar esse interesse. Então, legal demais, Thiago. Olha só, estouramos o tempo aqui. Queria agradecer imensamente ao Thiago que se disponibilizou para conversar aqui com a gente. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, pessoal. Vou deixar um tempinho para o Thiago dar suas últimas mensagens aí. E só lembrar, acabei de lembrar aqui que eu tenho um compromisso aqui. No mês que vem, a gente vai ter um webinar. Deixa eu só confirmar aqui do case da Nestlé, tá bom? Vai ser dia 18/6, às 16 horas. A gente vai disponibilizar um link, você pode se cadastrar lá, até olhar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, você vai ver lá o link para esse webinar, tá? Com o case da Nestlé, tá bom, pessoal? Jago, tá contigo. Então vamos lá, agradecer aí pela oportunidade de conversar, ter esse bate-papo, trazer alguns insights aí sobre a nossa operação e gestão de conteúdo, e agradecer a todos aí que estão online, né, então assistindo agora no ao vivo e depois através dos outros canais que estiverem sendo transmitidos, né? E qualquer coisa, quer bater um papo, tirar alguma dúvida, podem me acionar aí também através das redes, principalmente aí o LinkedIn, que eu estarei lá sempre à disposição. Show de bola, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, um abração. Um abraço, pessoal. Até mais. Agora vou